A personagem que a gente vai analisar hoje nesse vídeo é uma personagem que misteriosamente sumiu de O Incrível Mundo de Gumball. Se você acompanhou todas as temporadas de O Incrível Mundo de Gumball, você com certeza se lembra que o Tobias tinha uma irmã. A Raquel, ou Rachel, se você quiser falar mais bonitinho, teve destaque em só um episódio na primeira temporada de Gumball. E depois disso ela não fez mais nenhuma participação relevante nesse desenho. E a gente, que é fã de O Incrível Mundo de Gumball, ficou se questionando por que essa personagem sumiu, o que ela fez para os criadores para sumir repentinamente. O que a gente sabe é que ela não agradou os criadores, ela não era uma personagem interessante o suficiente. Mas mesmo que a gente saiba disso, eu acho que esse argumento é muito raso. Por que ela era desinteressante? Eu acho que Gumball abordou outros personagens que eram até menos interessantes do que ela, mas teve mais destaque. E me fazendo essa pergunta, hoje eu trouxe uma teoria para vocês sobre por que essa personagem sumiu. A saída polêmica da Raquel de O Incrível Mundo de Gumball é muito mais profundo do que você podia imaginar. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Se você puder dar o like nesse vídeo para ajudar no engajamento, eu vou ser muito grato. Vem comigo hoje, que hoje a gente vai conversar sobre uma teoria que eu fiz de por que a Raquel sumiu de O Incrível Mundo de Gumball. Pra gente falar da Raquel, primeiro a gente precisa entender o contexto que o desenho do Gumball tava passando quando fez essa personagem. Eles estavam na primeira temporada e não sabiam exatamente o que iam fazer com esse desenho. Apesar deles já terem uma base da história que eles iam querer contar, ter como certo que Gumball seria um sucesso, porque já na primeira temporada o desenho era bem assistido e elogiado pelas pessoas, eles não sabiam totalmente que rumo O Incrível Mundo de Gumball teria naquela época. Se Gumball do dia pra noite deixasse de fazer sucesso, provavelmente o desenho seria cancelado como vários outros desenhos da Cartoon Network foram. Mas aconteceu justamente o oposto, como a gente sabe. Gumball fez o sucesso esperado e depois de 3 temporadas mais ou menos do desenho, a dinâmica desse desenho mudou. Se você assistir as primeiras temporadas de Gumball, você vai notar que os episódios não são, entre aspas, canônicos. Os episódios não têm compromisso em construir uma história igual um anime, por exemplo. São episódios engraçados de começo, meio e fim que não buscam construir coisas relevantes para a história do desenho de maneira contínua. E o desenho tinha essa dinâmica de não ser contínuo nas primeiras temporadas porque Gumball não era uma certeza. Mas quando o Gumball passou a ser uma certeza de sucesso, bateu recorde e etc., os criadores se sentiram confortáveis para desenvolver uma história, para fazer o Gumball e o Darwin passar por eventos canônicos que toda criança ou adolescente passa. E eu dei toda essa volta falando do contexto que Gumball teve para enfim chegar na Raquel. Você já parou pra pensar que tipo de personagem que a Raquel é em O Incrível Mundo de Gumball? Em só um episódio que a gente teve destaque, a gente teve uma boa ideia sobre o que ela representaria no desenho se ela tivesse tido mais destaque. No episódio da festa que ela faz na casa dela e só os amigos do Tobias comparecem, deu pra gente ter uma ideia de que ela seria uma personagem que é o, entre aspas, adolescente problemático. Ela seria aquela personagem que passa por coisas clichês adolescentes de não conseguir se encaixar na escola, de ser meio solitária, de não conseguir namorar direito, aquela pegada bem série Netflix, tá ligado? Só que uma coisa mudou muito em Gumball que fez toda essa trama e esse destaque da Raquel ter que necessariamente ser excluído de Gumball. O Incrível Mundo de Gumball fez sucesso, e isso destruiu essa personagem e todo o destaque que ela poderia ter. Como Gumball fez o sucesso que era esperado, os criadores mudaram o rumo da trama, adotando um modelo de desenho que tem episódios canônicos, que cada episódio importa e que acontece feitos relevantes para a história em cada episódio. Nas últimas temporadas mesmo, a gente viu o Gumball e o Darwin namorando, viu eles passando por crise de ciúme, viu o Rob, que era um personagem excluído, se tornando o vilão do desenho e por aí vai. Todo episódio se tornou coberto de história relevante no desenho. E uma das coisas que os criadores queriam abordar era o crescimento e a adolescência do Gumball e do Darwin. Ambos passaram por essas coisas de adolescente que a Raquel também passava e talvez a Raquel teria tido mais destaque em volta disso, em volta desse tipo de trama. O pensamento dos criadores ao excluir a Raquel do desenho talvez foi o seguinte: por que a gente vai usar a personagem da Raquel para abordar essas tramas adolescentes se o desenho está fazendo muito sucesso e a gente pode fazer os dois protagonistas, que é o Gumball e o Darwin, simplesmente crescer e deixar eles passarem por isso? Deixar eles serem os personagens numa adolescência clichê? Simplesmente não fazia mais sentido precisar usar uma outra personagem secundária para fazer esse tipo de trama, se você pode entregar essa trama para os protagonistas.
Se Gumball não tivesse feito sucesso e tivesse continuado com esse tipo de episódios que não são canônicos, talvez a Raquel tivesse destaque nessas tramas adolescentes. Mas aconteceu o contrário e ela se tornou desnecessária. E essa é a minha teoria. É por isso que a Raquel foi excluída do desenho. O sucesso de Gumball fez ela ser completamente desnecessária.